Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Cumprimento meus irmãos, minhas irmãs com a paz do Senhor Jesus. Amém? Estarei trazendo uma palavra do Senhor sobre a doutrina do corpo, da alma e do espírito. A palavra que vai ser ministrada está no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4, que vai falar sobre a intimidade do casal. Glória a Deus, aleluias. Nós sabemos que a palavra do Senhor Jesus, ela é fiel e verdadeira, e para nós alcançarmos a nossa salvação, é necessário que nós viemos não somente aceitar Jesus como o único suficiente Salvador de nossas vidas, mas buscar renunciar a tudo aquilo que não agrada a Deus, renunciar a tudo aquilo que venha contaminar as nossas vestes espirituais, se santificar. E a palavra do Senhor vai nos dizer que a nossa santificação é corpo, alma e espírito. Glória a Deus, aleluias. E a palavra do Senhor aqui no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4, vai falar sobre a intimidade do casal. E a palavra do Senhor, ela vai dizer assim, em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, vai dizer: venerado seja entre todos os matrimônios e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. Glória a Deus. Palavra forte, Senhor meu Deus, Pai que está no céu. Te glorifico, papai querido, por esta palavra. Senhor meu Deus, eu peço a sua cobertura espiritual, me cobre com teu sangue, do alto da cabeça à planta dos pés, para que nenhuma seta, nenhuma flecha, nenhum dardo inflamado do maligno venha me atingir. Cobre a minha casa, a minha família com teu sangue, Senhor. Peço perdão pelos meus pecados, meus erros, ações, palavras, Senhor. Papai querido, que tudo aquilo que queira impedir a tua palavra de ser ministrada, que o Senhor venha jogar por terra, Senhor. Pai, fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer aqui sobre o leito matrimonial. E diz assim: venerado seja entre todos os matrimônios e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Glória a Deus. Aqui o Senhor, Ele está nos exortando. Ele exorta a mim, Ele exorta a você, a qual nós devemos, aleluias, nos santificar. E quando o Senhor, Ele diz na sua palavra que nós devemos buscar a santificação, aleluia do Senhor, o Senhor, Ele quer uma santificação por completo. Ele quer que nós viemos nos santificar de corpo, de alma e de espírito. Aleluia, glória a Deus. Porque aqui na palavra do Senhor, glória a Deus, aleluias, os irmãos vão me acompanhando, que tem a sua Bíblia em casa. Vamos meditar na palavra do Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor Jesus, Ele é o nosso alimento espiritual. É o alimento para nossa alma, glória a Deus, porque o Senhor, Ele diz que nós devemos nos santificar. Aqui na palavra do Senhor, na primeira epístola universal do apóstolo Pedro, no capítulo 1, no versículo 15, 16, vai dizer, aleluia, primeira epístola universal do apóstolo Pedro, no capítulo 1, no versículo 14, 15, 16 diz, como filhos, vai falar sobre a exortação à santidade. E aqui no versículo 14 vai dizer, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. E no 15 vai dizer, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver.
E no 16 vai dizer, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Aqui nós já podemos ver que o Senhor já está falando tudo para nós, que nós devemos nos santificar, porque o Senhor é santo, Deus é santo, Jesus é santo, o Espírito Santo de Deus é santo. Nós podemos ver que o nosso Senhor ele é santo, e assim como o nosso Senhor é santo, Ele quer que nós, aleluia, nós viemos nos santificar também. Porque a partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, eu confesso Jesus como o único suficiente Salvador da minha vida, eu estou abrindo o meu coração para Jesus. Você está abrindo o seu coração para Jesus. E a partir daquele momento que a gente abre a nossa boca e aceita Jesus como o único suficiente Salvador de nossas vidas, automaticamente o Senhor, aleluia, já vai escrever o nosso nome no livro da vida. Ele escreve o meu nome no livro da vida, Ele escreve o seu nome. E a partir daquele momento, aleluia, o Espírito Santo de Deus vai passar a caminhar conosco. E para o Espírito Santo de Deus permanecer conosco, nós temos que a cada dia nos alimentar da palavra de Deus, jejuar, se consagrar, porque ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é um alimento espiritual. Quando a gente não medita na palavra do Senhor, quando a gente não jejua, a nossa carne ela vai ficar mais fortalecida. E não é a nossa carne que tem que nos fortalecer, mas sim o Espírito tem que estar fortalecido. Porque quando o Espírito ele está fortalecido, ele não vai, aleluia, cobiçar as coisas deste mundo. Ele não vai se inclinar para o pecado, porque nós vamos estar ali nos alimentando da palavra de Deus, nós vamos estar jejuando, nós vamos estar lendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é a boca de Deus falando comigo e com você aqui na terra. E quando o nosso corpo vai estar alimentado da palavra de Deus, o nosso espírito vai estar alimentado. É por isso que o Senhor diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo. Ou seja, Jesus ele faz um chamado na minha e na tua vida. E a palavra do Senhor diz aqui que como Ele é santo, sede vós também santos. Seja nós também santos em toda a vossa maneira de viver. E aqui inclui essa passagem, a qual eu acabei de ler, sobre o leito matrimonial, aonde o Senhor vai falar, glória a Deus, que venerado seja, aleluia, e sem mácula o leito matrimonial. Porque o nosso leito, aleluia, para aqueles que são casados, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, e para aqueles que não são casados também, a palavra do Senhor já fala com você. Porque uma hora, aleluia, ali com a permissão de Deus, quando Deus preparar, o homem vai achar a sua esposa e a mulher vai achar o seu esposo. E se você estiver alimentado na palavra do Senhor, você já vai saber que o Senhor quer renúncia, santificação, e o leito matrimonial ele faz parte dessa santificação. E aqui em Hebreus 13:4, a palavra do Senhor, aleluia, vai nos dizer, glória a Deus. E aqui no livro de Hebreus, capítulo 13, 4, a palavra do Senhor vai nos dizer que o leito, aleluia, é sem mácula, é sem sujeira, é sem imundícia. O Senhor ele quer uma santificação no leito. Faz parte da santificação. Porque quantas pessoas por aí, aleluia, quantas pessoas que servem ao Senhor, que estão na presença do Senhor, mas não querem se santificar do corpo, da alma e do espírito, achando que o Senhor só quer o coração. Como que o Senhor só quer o nosso coração? Então eu vou servir ao Senhor de qualquer maneira? Eu vou estar na presença do Senhor de qualquer maneira? Não, não é isso que o Senhor diz para mim, para você. O Senhor diz para nós aceitar Ele, confessar Jesus, se batizar na água do batismo, descer na água do batismo, porque a partir do momento que você aceita Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, você vai, aleluia, descer na água do batismo.
para que eu e você tenha um novo nascimento. E a partir daquele momento que a gente desce na água do batismo, aleluia, glória a Deus, ali o velho homem está morrendo, ali a velha mulher está morrendo, nasce uma nova criatura em Cristo Jesus. A partir daquele momento do batismo, ali quando a gente desce naquela água, toda a sujeira que está na nossa vida, todo o mal, aquela água vai levar. Quando a gente levanta naquele batismo, a gente já nasce uma nova criatura em Cristo Jesus, para poder caminhar com Cristo em santidade, em renúncia, agradando ao nosso Deus, agradando ao nosso Jesus, agradando o Espírito Santo de Deus. E para isso acontecer, nós devemos dar lugar ao Espírito Santo. Porque como que o Senhor ele vai trabalhar na minha e na tua vida se muitas das vezes a gente não dá lugar à palavra do Senhor, a gente não quer aceitar a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é a verdade. João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? É a verdade da palavra de Deus. Muitas das vezes, quando a gente medita na palavra do Senhor, a gente não quer aceitar aquilo que a palavra do Senhor está falando conosco. Mas nós, como filhos obedientes, como a palavra do Senhor aqui está dizendo em 1 Pedro 1,14, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Ou seja, quando nós não conhecemos a palavra do Senhor, quando a gente não tem conhecimento das coisas de Deus, a gente está na ignorância. Nós estamos na ignorância. Porque nós achamos que tudo é normal, não tem nada a ver, pode tudo, mas não pode, meus irmãos. Não pode, e a palavra do Senhor, ela é a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. A palavra do Senhor, ela nos liberta. Ela traz a verdade para mim e para você, e ela nos liberta. Ela nos liberta da escravidão a qual nós vivíamos antes. Na escravidão do pecado, do erro. Então, quando a palavra do Senhor ela fala conosco, ela nos exorta, nós devemos dar ouvido à voz do Senhor, nós devemos abrir o nosso coração para obedecer a palavra do Senhor. Aleluia! Porque se eu e você que queremos alcançar o céu, a nova Jerusalém, se eu e você queremos subir no arrebatamento, quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós devemos estar com as nossas vestes limpas, nós devemos estar purificados em santidade. Nós sabemos que não é fácil, porque enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nesta terra, a gente vai estar sujeito a errar, a pecar, porque nós não somos perfeitos, perfeito é só Jesus, nós não somos perfeitos. Mas se nós buscarmos ali andar em santidade, em obediência com a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador, a qual Jesus nos enviou, a qual Deus nos enviou para nos ajudar aqui na terra, a gente consegue. A gente não vai se inclinar para o erro, a gente não vai endurecer o nosso coração. E a palavra do Senhor, aleluia, ela vai nos dizer que se hoje nós ouvimos a palavra do Senhor Jesus, que nós não viemos endurecer os nossos corações. Se hoje ouvides a palavra do Senhor, não endureça o vosso coração, aonde muitos estão endurecendo, achando que pode servir ao Senhor de qualquer maneira, achando que basta só confessar Jesus, eu aceito Jesus como único, suficiente Salvador da minha vida, e a partir daquele momento pode andar com Jesus, pode ir para a igreja do Senhor, e continuar com as velhas práticas do passado. Não, meus irmãos, nós temos que a cada dia nos santificar, nos purificar, porque a palavra do Senhor diz que como Ele é santo, nós devemos também ser santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O nosso Deus é santo e Ele quer de mim e de você santidade. No entanto, que a palavra do Senhor vai dizer no livro de Hebreus 12,14, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Aleluias. Olha como a palavra do Senhor aqui é forte. Segue a paz com todo. Aqui o Senhor ele diz que nós devemos seguir em paz com todos, com o nosso próximo, com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se nós não estivermos preparados para subir no arrebatamento, se nós não estivermos preparados para encontrar com o nosso Senhor, não nos salvaremos. É por isso que hoje, se a gente tem a oportunidade de ler a palavra de Deus, de se alimentar da palavra do Senhor, vamos ler a Bíblia, vamos nos alimentar da palavra do Senhor e ler e guardar no nosso coração. Não é só ler por ler, é ler, guardar na tábua do coração e praticar o que está escrito na Bíblia Sagrada. Aleluias. Porque o Senhor se agrada daqueles que são obedientes. Glória a Deus, aleluia. O Senhor ele se agrada daqueles que são obedientes a Ele. Aleluia, glória a Deus. Por isso, é bom obedecer ao Senhor. Porque o Senhor ele se agrada quando nós somos obedientes a Ele. Aleluias. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E aqui, aleluia, glória a Deus. Em 1 Coríntios, vamos ler. Aleluia, glória a Deus. Aqui em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aqui, a palavra do Senhor vai dizer em 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Aqui, nós entendemos porque o Senhor diz que o leito deve ser sem mácula. Porque o meu corpo, o teu corpo é o templo do Espírito Santo. E se o Espírito Santo habita em mim e você, nós devemos nos santificar. Com nossos olhos, o que nós estamos nos alimentando com nossos olhos, porque faz parte da santificação, com nossos ouvidos, aleluia, glória a Deus, nosso coração, nós devemos vigiar, para que o nosso coração venha estar limpo, porque o inimigo das nossas almas, ele vai sempre usar as pessoas para nos afrontar, para nos caluniar, para se levantar contra nós, para que nós venhamos nos entristecer no trabalho, na escola, na igreja. E se nós não vigiar, a gente contamina o nosso coração. Nosso coração fica sujo, fica com mágoa, com ódio, com amargura. E é isso que o inimigo quer. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos resistir ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Se nós resistir ao inimigo, ele foge de nós. E como é que nós vamos resistir ao inimigo? É estando alicerçado na rocha, que é Jesus. É estando alicerçado na palavra. Porque quando a palavra ela está guardada no meu coração, a tentação ela chega na nossa porta. O pecado ele fica nos chamando, mas nós vamos falar, não, eu não vou. Eu não vou pecar contra o meu Deus. Eu não vou fazer isso aqui porque isso aqui é errado. Eu não vou fazer isso aqui porque não agrada ao Espírito Santo de Deus. Aí que nós vamos estar resistindo ao diabo e ele vai fugir de vós. Mas para isso nós temos que vigiar e dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Porque o meu corpo e o teu corpo é o templo e morada do Espírito Santo. E se o nosso corpo estiver contaminado, estiver sujo, o Espírito Santo de Deus não vai fazer morada. Porque o Espírito Santo de Deus é limpo, ele é santo. É por isso que o Senhor diz aqui na palavra dele, em Hebreus 13, 4. Venerado seja sem mácula, sem sujeira o vosso leito. E se hoje, aleluia, nós estamos ouvindo essa palavra, e eu tenho o meu cônjuge, que eu sou casado, procuramos nos limpar no leito matrimonial. Não vamos dar lugar à prostituição, à fornicação, à sujeirada. Ah, irmã, como é se santificar no leito? É saber o que você vai fazer com seu cônjuge na intimidade. Porque não é tudo que o Senhor permite.
Não é tudo que o Senhor permite o casal fazer no leito matrimonial. Ah, mas é meu esposo, é minha esposa. Mas o Senhor, Ele quer santidade até no leito matrimonial. Nós devemos saber, aleluia, o que nós estamos fazendo. Porque o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer aqui em 1 Coríntios 6:12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. E obedecer a palavra de Deus, aleluia, é nos santificar. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar uma igreja limpa, sem mancha, sem mácula. E essa igreja é eu e você. Então, se hoje nós estamos ouvindo a palavra de Deus, vamos nos santificar, vamos nos purificar. O Senhor não quer, aleluia, coisas erradas em nossas vidas. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, o Senhor, Ele quer um leito limpo, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos e irmãs, essa palavra ela é forte, ela fala muito conosco. E muitos estão se deixando enganar. Ah, é meu marido, eu posso... Ah, ele é meu esposo. O Senhor não vai... Ah, é meu marido. O Senhor não vai me condenar. Aleluias. Ah, é meu marido, o Senhor não vai me condenar. Eu posso fazer tudo com meu esposo porque é meu marido, o Senhor me deu ele. Não, não é tudo que nós podemos fazer, não. Porque nós temos que nos santificar. E se nós der lugar à prostituição, à fornicação, o Espírito Santo de Deus ele se retira. E quem é que vai gostar? O inimigo das nossas almas, porque ele quer que a gente venha se corromper mesmo, ele quer que a gente venha pecar mesmo contra o nosso Deus. Mas não é isso que o nosso Senhor quer. E aqui no livro de Hebreus 13:15 vai dizer, portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Aleluia. Olha como a palavra, ela fala conosco aqui, muito forte. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Ou seja, se eu estou nos caminhos do Senhor, se eu sirvo ao Senhor, como eu vou glorificar a Deus com meus lábios, prestar uma adoração ao Senhor com louvor, com uma oração, se meus lábios vão estar impuros, se a minha boca vai estar suja. É por isso que o Senhor não permite tudo no leito matrimonial. Ah, eu posso fazer isso aqui, eu posso fazer um oral no meu esposo. Não pode, porque se você fizer isso, os seus lábios vão estar contaminados. Nós vamos estar contaminando nossos lábios. É por isso que o Senhor não permite. Aqui a palavra do Senhor diz, portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Olha como a palavra do Senhor aqui nos ensina a nos santificar, purificar os nossos lábios também. Porque é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Se eu glorifico a Deus, se eu louvo ao Senhor, nós temos que estar com nossos lábios limpos, a nossa boca limpa. É por isso que nem tudo o Senhor permite no leito. Não é permitido. Temos que purificar os nossos lábios, purificar o nosso corpo. Aleluias. E
orando, o Senhor vai dando graça. Porque muitas das vezes nós sabemos que a esposa não entende, o esposo não entende. Mas se nós colocarmos o Senhor na frente em oração, o Senhor, Ele peleja por nós. É o Senhor que peleja por mim e por você. Se nós formos obedientes ao Senhor e colocar nas mãos do Senhor, o Senhor peleja por nós, o Senhor vai dando vitória, vai dando graça, e o inimigo não tem poder de destruir, o inimigo não tem poder de corromper, porque nós estamos dando lugar ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E aqui, aleluias, vamos na palavra do Senhor, em Provérbios, aleluia, glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, santo, santo. Em Provérbios, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. No livro de Provérbios vai falar que Deus fez o homem perfeito, mas ele procura muitas invenções. Olha como a palavra do Senhor fala conosco também aqui. Vai falar que Deus, ele faz tudo perfeito, mas o homem, ele quer ter as suas invenções, ou seja, o Senhor criou a família, deu o casamento, mas para que o homem e a mulher venham saber se santificar em tudo dentro do seu lar, até no leito matrimonial. E aí o homem quer o quê? Inventar as coisas. Ele quer inventar, o homem quer inventar outras coisas para sair fora da palavra de Deus. Ai, minha esposa, meu esposo, eu posso fazer essa posição aqui, eu posso colocar a boca aqui, eu posso fazer essa posição, eu posso colocar essa lingerie aqui, eu posso colocar esse fio dental. Não, não é isso que Deus diz para nós. O Senhor diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, que nós temos que nos santificar, que o nosso leito tem que ser sem mácula. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é muito verdadeira. E aqui, aleluias, também a palavra do Senhor vai nos dizer em 1 Coríntios 6, vai dizer aqui do 9 até o 20, vai dizer, 1 Coríntios 6, do 9, vai dizer: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha como a palavra do Senhor Jesus aqui é forte e fala conosco. No livro de 1 Coríntios 6, 9, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis nem os devassos, ou seja, as pessoas que são devassas, fornicadoras, que vivem no seu leito matrimonial com fornicação, com ali, os devassos não herdarão o reino de Deus. Nem os sodomitas, pessoas que no seu leito ficam ali fazendo posições, ali se martirizando ali com seu cônjuge, ali fazendo aquelas coisas que o Espírito Santo de Deus se afasta. Então é necessário que a gente venha nos santificar em toda a vossa maneira de viver, corpo, alma e espírito. E é isso que o Senhor diz para nós, aleluia, porque há um novo céu, há uma nova Jerusalém preparada para nós, diz a palavra do Senhor lá em Apocalipse, aleluias. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, a palavra do Senhor diz para mim e para você que é melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor, ele quer obediência, ele não quer sacrifício de tolo. E quantas pessoas estão nos caminhos do Senhor, na igreja, mas não querem obedecer a palavra de Deus, querem servir ao Senhor da sua maneira,
aleluia, e não querem renunciar às coisas do mundo, sendo que a palavra do Senhor diz que quando a gente vem para Cristo, nova criatura nós somos em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O Senhor, Ele te quer do jeito que você está. O Senhor, Ele não te rejeita. Mas, aleluia, se eu e você abrir o coração e entregar a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos limpando, ele vai nos purificando, ele vai limpando as nossas vestes. Porque o Senhor não quer que a gente continue da mesma maneira de quando nós éramos do mundo. Quando nós éramos do mundo, que nós estávamos na ignorância, aleluia, nós pecávamos contra o Senhor, na fornicação, na bebedice, em mentiras, aleluia. De toda qualquer maneira, nós fazíamos coisas que desagradavam ao Senhor. Mas a partir do momento que a gente conhece a verdade de Deus, a palavra do Senhor, ali as escamas dos nossos olhos caem, o Espírito Santo de Deus caminha conosco, ele vai nos ensinando que nós temos que nos santificar, corpo, alma e espírito. É estar com o coração limpo, é vigiar com a boca, com os olhos, com as vestes. Porque se eu ando de qualquer maneira, dentro da minha casa, na rua, mostrando ali aquilo que não é para ser mostrado, eu estou na lascívia. E lascívia, ela é obra da carne. E isso não agrada ao Senhor. Aleluias. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. É muito forte a palavra do Senhor quando o Senhor ele fala conosco. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, 16, vai falar sobre a vida pelo Espírito. E aqui vai falar sobre a obra da carne. No Gálatas 5, 19 vai dizer, 18, mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza e lascívia. Aqui fala que a lascívia é obra da carne, a prostituição é obra da carne, o adultério, a fornicação é obra da carne. Então, essas coisas são obra da carne. E se nós estamos na carne, a gente não agrada a Deus. E nós estamos sujeitos a perder a salvação. E se eu e você queremos a salvação, nós temos que nos santificar, buscar o Senhor em santificação, porque Jesus está voltando. Nós podemos ver que a palavra do Senhor ela está se cumprindo. Estamos nos últimos tempos aqui na terra e o Senhor está alertando o seu povo. Essa palavra ela fala comigo, ela fala com você. O Senhor está nos alertando a nos preparar para encontrar com o Senhor, seu Deus. Aleluia. Porque muitos não acreditam mais no arrebatamento da igreja. Muitos não querem dar crédito à palavra do Senhor, porque querem dar crédito às coisas deste mundo. Muitos não querem mais obedecer à palavra de Deus, porque estão com seus olhos neste mundo, e este mundo é passageiro. Nós não somos daqui, nós somos do céu, e vai valer a pena. Vale a pena, aleluia, dar ouvido à palavra de Deus, se santificar. Nós sabemos que muitas das vezes não é fácil, passamos por dor,
por luta, por perseguição. Levante. Muitas das vezes, pessoas da nossa família não entendem, pessoas dentro do trabalho, muitas das vezes o esposo não entende, os filhos não entendem, a esposa não entende, mas com Jesus na frente, nós entregando para Deus em oração e obediência, o Senhor, Ele dá a vitória. E vai valer a pena, porque a palavra do Senhor ela vai dizer que nada há de se comparar com a glória que há de ser revelada a mim e para você. Vai valer a pena nós obedecer a Deus, dar ouvir a palavra de Deus, porque quando nós partir dessa terra, se nós estivermos ali preparados com azeite, com as vestes limpas, com o coração limpo, santificado de corpo, alma e espírito, vai valer a pena, porque nós vamos subir, nós vamos encontrar com o Senhor. E para aqueles que não estiverem preparados, para aqueles que estiverem na desobediência, com as suas vestes manchadas, com as bagagens do Egito, na prostituição, no adultério, na fornicação, para aqueles que estiverem na mentira, na lascívia, para aqueles que estiverem nas vaidades deste mundo, não vai haver salvação, não vai se salvar, porque é a palavra de Deus que diz. É por isso que nós temos que buscar a santificação. Olhar para Jesus, é tempo de olhar para Jesus, é tempo de buscar Jesus para dentro do teu lar. É tempo de abrir as portas para que Jesus venha entrar. A palavra do Senhor vai dizer: eis que eu estou à porta e bato. Se abrires a porta, eu entrarei, cearei com você. Que porta é essa que a Bíblia diz para mim e para você? A porta do nosso coração. Eis que eu estou à porta e bato. Jesus está aí, esperando somente nós abrir o nosso coração e convidar Ele, que Ele vai entrar dentro do nosso lar. Mas se nós se manter com o coração fechado, não, eu não quero esse Jesus, não, eu não quero servir ao Senhor, é muita exigência, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso usar mais uma maquiagem, eu não posso usar um brinco, eu não posso mais fazer nada, porque muitos pensam assim, mas não é isso. A palavra do Senhor vai dizer para mim e para você, aleluia, que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. O único caminho para mim e a tua salvação é Jesus, porque foi Ele que se sacrificou naquela cruz do Calvário, para que hoje nós tivéssemos direito à salvação. Mas para que nós viemos ter direito a essa salvação, é preciso nós ser obediente e buscar o Senhor, confessar com nossos lábios e nos santificar dia após dia. Porque o Senhor diz que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O Senhor diz para mim e para você. E quando nós estamos presos nas coisas deste mundo, esse é o jugo pesado. Porque estamos presos no jugo da servidão deste mundo, do inimigo. Nas vaidades, de ter que estar ali toda maquiada, com brinco, com roupa colada, bonita. Eu tenho que fazer isso, senão meu esposo não vai gostar, senão meu esposo vai me largar, meu esposo vai embora. Mas nós devemos amar primeiro a quem? Jesus, porque foi Ele que morreu naquela cruz por mim e por você. A palavra do Senhor diz que se nós colocarmos filho, esposo, esposa, mãe à frente de Jesus, nós não somos dignos do reino de Deus. Então, Jesus tem que vir em primeiro lugar. E se Jesus está em primeiro lugar no meu e no teu coração, eu vou obedecer a palavra de Deus. Eu vou começar a colocar em prática o que a palavra de Deus fala conosco, de buscar a santificação. Corpo, alma e espírito. É no corpo, porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. É ir tirando as bagagens do Egito. É não tirando o natural de Deus, porque o Senhor ele sabe como Ele fez cada um de nós. Porque nós vamos mexer naquilo que Deus fez. Se o Senhor deu um cabelo cacheado, deixa cacheado. O Senhor sabe por que te deu aquele cabelo cacheado. Se Ele te deu liso, deixa liso. Se é preto, o cabelo deixa preto. Se é louro, deixa louro. Mas é como a palavra do Senhor diz aqui em Provérbios, que Deus fez o homem perfeito, mas ele procura muitas invenções. Deus nos fez perfeito, mas o homem ele quer inventar, ele quer tirar o natural de Deus, ele quer fazer as coisas da sua maneira e está desagradando ao Senhor. E quando o fôlego de vida sair desta pessoa, como ela vai estar perante ao Senhor?
A alma dela está preparada para encontrar com o Senhor teu Deus, porque o céu ele é tomado à força, e quando a palavra do Senhor diz que o céu ele é tomado à força, nós temos que a todo dia nos esforçar para estar preparado para alcançar esse céu, porque não é de qualquer maneira que vamos alcançar a nossa salvação. E esse mundo é passageiro, aleluia, não somos daqui, glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E aqui no livro de Apocalipse, aleluia, glória a Deus, aqui no livro do Apocalipse, capítulo 21, a palavra do Senhor vai nos dizer que há um novo céu e uma nova terra. Glória a Deus. E aqui diz que eu vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Glória a Deus. O novo céu e uma nova terra. Glória a Deus. E no mesmo capítulo de Apocalipse 21, 27, vai dizer: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só o que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Olha como a palavra do Senhor fala conosco aqui também, que é necessário a gente confessar o Senhor, para que o meu nome e o teu nome venham estar escrito no livro da vida, e para alcançar esse novo céu, essa nova terra, temos que estar santificado, purificado, porque lá não vai entrar nada mais que contamine, nem abominação, ou seja, lá nós não vamos entrar de qualquer maneira, com o nosso leito sujo, na imundície, na prostituição em cima do leito, se contaminando. Não, isso é abominação para Deus. Isso é estar se sujando em vez de estar se limpando. E aqui em Apocalipse 22, vai nos dizer, no Apocalipse 22, 11 vai dizer: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pela cidade pelas portas. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Que nós vamos estar preparados, meus irmãos e minhas irmãs, para entrar pelas portas. E para que nós venhamos entrar pelas portas, é santificação do leito matrimonial, santificação do corpo, da alma e do espírito, em toda a vossa maneira de viver. Porque aqui diz: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, se santifique mais. O Senhor diz que se nós estamos buscando a santificação, buscamos nos santificar dia após dia, porque vai valer a pena. Naquele grande dia, vai valer a pena nós estarmos com a nossa alma salva, na morada eterna com Jesus. Porque a nossa alma vai ter paz, a nossa alma não vai estar no tormento. Porque para aqueles que não estiverem preparados, vai para o tormento eterno, não vai se salvar. E eu e você não queremos isso, nós queremos que a nossa paz, que a nossa alma venha a ter paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Ele é a nossa paz. Que nós venhamos querer essa salvação para a nossa alma. Não olheis mais para as coisas deste mundo. Não esteja apegado mais com as coisas deste mundo, mas esteja apegado com as coisas do Senhor. Glória a Deus. E aqui no Apocalipse 22, 15 diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E esta é a palavra que eu trago para a nossa meditação. Falou comigo e fala com você. Medite nessas passagens bíblicas que foram mencionadas aqui. Busque o Senhor na oração, no jejum, em obediência à palavra de Deus. Não é fácil.
O Senhor, Ele diz para mim e para você, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Quando o Senhor Jesus disse isso para mim e para você, é que ele sabe que a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus, não vai ser fácil. Não vai ser só rosas, não vai ser só rosa, vai ser espinho. Porque o inimigo das nossas almas, ele vive ao nosso redor, bramando, buscando, nos observando como vai nos derrubar, como vai nos destruir. Ele fica nos observando para que nós não venhamos alcançar a nossa salvação. Mas nós devemos dar lugar ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus. Almejamos buscar a salvação da nossa alma, porque vai valer a pena. Porque se o nosso nome não estiver escrito no livro da vida, não vamos alcançar a salvação. Se não descermos as águas do batismo, não vamos alcançar a nossa salvação. Porque Jesus foi o primeiro exemplo, antes dele começar o ministério dele, ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Ele deixou esse exemplo para mim e para você, que é necessário nós descer na água do batismo, para que nós sejamos nova criatura em Cristo Jesus, o nosso nome venha estar escrito no livro da vida e nós viemos buscar perseverar na caminhada com Cristo, aleluia, em obediência e santificação. Não é fácil, mas com a ajuda do Espírito Santo nós conseguimos, em vigilância, orando, buscando, para que o Senhor venha nos dar força, graça, renovo, revestindo com as armaduras de Deus, blindando a mente, o coração, para que nós não venhamos guardar ódio nem amargura do nosso próximo, e colocando nas mãos do Senhor, porque quando a gente coloca nas mãos do Senhor, Ele peleja por mim e por você, Ele trabalha no coração e na mente do esposo, Ele trabalha no coração e na mente da esposa, do filho, do pai, e Ele dá graça e dá vitória, porque quando a gente deixa nas mãos do Senhor e estamos nos caminhos do Senhor em obediência, a última palavra vem do Senhor, para nos dar vitória, em nome de Jesus, amém? Essa é a palavra, que ela possa falar mais e mais em seu coração, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, graças eu te dou, Senhor, por esta palavra. Senhor, nos ensine a cada dia a nos santificar, em obedecer a tua palavra. Nós sabemos que não é fácil, Senhor, enquanto nós estivermos aqui, o nosso descanso não é aqui, o nosso descanso é no céu, mas nós oramos, eu oro pela minha vida, eu oro pela vida desta pessoa que vai ouvir esta palavra, que o Senhor venha visitar esta pessoa neste dia, entra no lar dela, segure pela mão dela, Senhor, dê força, papai querido, para que ela não venha olhar mais para as coisas deste mundo, dê força para ela, acrescenta a fé desta pessoa, Senhor, pois o Senhor disse para nós, meu Senhor Jesus, que iria para o Pai, mas deixaria o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus possa estar com essa pessoa, dando força, para que ela venha renunciar a cada dia as coisas que não agradam ao Senhor, buscar a santificação do corpo, da alma e do Espírito, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo os mandamentos do Senhor. Pai, nos ajude, Senhor, a cada dia, a perseverar nessa terra, a caminhar, a marchar em nome de Jesus, papai amado, nos dê força, graça em nome de Jesus, para que naquele grande dia nossa alma venha estar pronta para subir e encontrar com o Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.